são duas percepções que eu tenho. Eu tive uma transformação espiritual muito grande nos últimos 8 meses, né? Eu diria dos 6, porque foi de fevereiro para cá, uma transformação espiritual maior. Mas eu também percebi que foi devido a eu ter conseguido me desbloquear de coisas internas, através das nossas conversas, de coisas que às vezes eu estava imersa nos problemas e não conseguia ver, não me dava o direito, né, de parar para pensar. E às vezes parece que é simples parar e conversar uma hora sobre determinado assunto. Quando, na verdade, essa conversa de uma hora, ela mexe em diversos botõezinhos necessários, e que às vezes eles estão ali meio que esquecidos. Então, eu entendo que foi uma engrenagem, né? Cada aprendizado que eu tive, por mais que muitas das vezes, coisas que nós conversamos, eu já soubesse, eu não aplicava, ou eu não sabia como aplicar, mas foi startando, foi ligando os botões. E isso foi fazendo com que eu saísse daquele estado, vou dizer assim, quando você chegou, você estava num estado não depressivo, mas num estado triste, uma pessoa desanimada, é, apesar de tantos projetos e tantos planos, eu não me via realizando tudo o que eu desejava. E aí, esse ajuste de volta constante que eu fiz nos últimos 6 meses, me fez me encontrar. E aí, para muita gente, parece disperso o que eu faço, porque eu atuo em muitas áreas, mas todas as minhas áreas têm muita conexão. Existe uma conexão muito grande de uma área com a outra. Então, quando eu falei, por exemplo, em mentoria, é do desejo profundo que eu tenho de ensinar pessoas, mas muito ligado também com a área empreendedora. Então, quer dizer, está muito ligado com as questões de negócio. E aí, quando eu vejo meu trabalho tributário, por exemplo, tem também a ligação extrema de ter que ter um bom relacionamento empresarial, para ter um desenvolvimento na área tributária, para ter um desenvolvimento também na questão de conhecimento, porque a área tributária está extremamente ligada com conhecimento, né? E aí veio agora essa oportunidade ainda mais diferente ainda, que é a da captação de recursos. Então, do programa da captação de recursos, ligou tudo o que eu preciso para a captação de recursos, está extremamente ligado a tudo que eu já fiz do início da minha carreira para cá. Se eu não tivesse o entendimento que eu tenho da minha carreira de trabalho, vou colocar, dos últimos 18 anos de trabalho, eu não conseguiria atuar hoje nessa área de recursos. Então, essa conexão que parece muito para muita gente, mas que eu fiz com muita leveza, apesar de eu fico sentada 12 horas, 14 horas trabalhando, para as pessoas já são um sacrilégio. Para mim, eu me sinto extremamente confortável. Eu não vejo essa dificuldade, né? E, então, foi isso. Eu liguei, eu consegui reconectar coisas minhas que estavam dispersas. Legal, legal. E obrigado por compartilhar aí. E assim, o que para você dessa conexão assim, de todo o processo que a gente passou dessa primeira fase, agora a gente vai entrar numa segunda fase, eu vou pegar no teu pé em outros aspectos agora, mas nessa primeira fase da mentoria, o que que, o que você mais gostou nesse processo? O que que você fala assim, putz, Marcelo, esse ponto, os três principais pontos que você fala assim, cara, para mim eu gostei disso, disso e disso aqui dentro da mentoria. A disponibilidade do atendimento, eu gostei muito, porque você sempre foi muito solícito, sempre se dispôs, se preocupou comigo, apesar de não ser só no horário que a gente está no atendimento, isso foi muito importante, dá aquela sensação de que em qualquer situação de desespero eu não estou sozinha, né?
apesar de que acho que não te chamei meio que fora de hora, mas eu tinha a confiança de que se fosse necessário eu poderia fazer. Foi muito bom. O despertar das coisas que estavam adormecidas. Então, às vezes, você me mostrou coisas que eu tinha, às vezes eu até sabia que eu tinha, mas eu não via. Ou talvez eu nem sabia que eu tinha. Então, esse despertar foi importante. E a mudança do olhar. Tem, por muitas vezes eu vim com um olhar de dentro da garrafa e depois a gente conseguiu sair de dentro da garrafa e ver por fora e o que parecia que era muito complicado, muito monstruoso, era um problema muito grande, a gente conseguiu reduzir ele internamente. A gente, não é que eu reduzi o problema aqui e ele acabou, mas o desgaste que o problema me causava reduziu. E isso fez com que eu conseguisse ter paz para encontrar soluções em outras alternativas. Legal, top, top demais. Obrigado aí por compartilhar. Quer falar mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de compartilhar aqui? Desse processo assim, que tu enxerga ali, que talvez a gente não falou aqui, mas seria interessante você pontuar? Eu acho que mas é a questão do quanto que a gente evolui os dois ao mesmo tempo. Eu acho que tanto eu quanto você fomos evoluindo, né? Porque quando a gente chegou, a gente começa meio que a conversar como estranho, né? E porque você precisa me entender e eu preciso confiar em você no teu tempo de falar, né? Hum, E, e, e esse relacionamento foi criado de uma forma muito profissional e a gente se conectou com as informações, né? Com entendimento. Quando você fala com uma pessoa e aquela pessoa ela te ouve sem te julgar, isso é uma parte muito importante. E é uma dificuldade que eu tenho de conversar com as pessoas e e não saber o que, que ela está processando ali dentro do que eu estou falando. Então, essa leveza de saber que o que eu te falava, você não julgaria, né? Você não criaria um monte de si, mais, ou porquê, e isso foi muito válido.